O poder do parto, protagonismo, segurança e cuidado. É, o parto, ele não é da equipe médica, ele não é da equipe de enfermagem obstétrica, ele não é da parteira, ele é da mulher. A mulher é a protagonista do seu próprio parto. O que a gente faz é garantir a segurança, né? Então, para isso que essas equipes todas funcionam, para garantir a segurança do seu bebê e prestar os cuidados necessários para que seja incrível esse momento do seu neném, né? Olha que delícia. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar? Que toda mulher ela tem direito a um parto digno e seguro. Porque, afinal de contas, para isso que nós existimos, para garantir que esse parto seja digno e seguro. Mas qual é a função do profissional do parto? A função da profissional do parto, nada mais, nada menos é garantir a segurança da mãe e do bebê, né? Garantir essa segurança imprescindível é nós, os profissionais do parto, que fazemos. Se você vê aqui nesse vídeo aqui, a moça está fazendo um cardiotop, tá vendo? Que é para ouvir o coraçãozinho do bebê e registrar os batimentos, e ao mesmo tempo as contrações uterinas. O profissional de saúde e do parto que está ali, ele está focado em anotar tudo o que está acontecendo com você, para que mais tarde virem dados. É assim que são realizadas as pesquisas através dos dados hospitalares dos pacientes. O que dá certo, o que não dá certo. Você precisa estar ciente que você é protagonista. O protagonismo é seu, não é de mais ninguém. Então, não terceirize o seu parto. Faça você um parto que é um evento, né? Um evento, é um processo. Um processo no qual você passa para trazer o seu bebê para o mundo. E o que que a OMS recomenda sempre? Que a gente valorize a autonomia da gestante. Então, assim, você pode se movimentar, você não precisa e nem deve ficar numa cama, entende? Você pode escolher a posição que você sonhar ali durante o trabalho de parto. De quatro apoios, sentada na bola, na banqueta, de pé, sentada normal, não importa. O que importa é você ter liberdade de movimento, mas também ninguém vai ficar te obrigando a se movimentar. Então, esteja ciente de que movimento faz o parto acontecer mais rápido. Então, o que que a gente precisa se atentar? É que o parto, para ocorrer mais rápido, a mulher precisa estar, de preferência, da forma que ela quiser, mas não em decúbito dorsal horizontal, que é nada mais nada menos do que deitada, entende? Então, mantenha os seus movimentos e garanta que você esteja com o seu acompanhante. E qual é esse acompanhante? Não sei, é você que sabe. Você tem que avaliar que esse acompanhante é aquele que vai te ajudar nesse momento. Ele vai estar com você, te dando força. Agora, se ele ficar mais nervoso que você, isso não vai ser muito fácil
de lidar, porque você precisa de uma pessoa centrada junto com você, certo? Então, mantenha um acompanhante muito bom perto de você. Por exemplo, existem parturientes que querem as mães. Ok. Só que se a mãe ela passou por um parto cesáreo e ela acredita que isso é a melhor alternativa e ela não aguenta ver a filha dela passar por nenhum processo como esse do parto, ela vai deixar essa parturiente nervosa. E isso não vai ajudar. Então, pense muito bem no seu acompanhante. Tem que ser aquela pessoa que vai te dar aquele apoio. E quanto mais amor esse acompanhante tiver por você, melhor. Não é puxando sardinha para os pais, não. É porque a ocitocina, que é um hormônio do amor liberado endogenamente, endogenamente significa no seu próprio corpo, para que o parto ocorra de forma mais tranquila. Olha que delícia. Só que existe a ocitocina sintética, que é aquela que a gente coloca no soro, que eu vou ter que falar que o soro não é um soro da dor, tá? Não tem essa função. O soro, ele tem a função de deixar mais regradinha as contrações, uma na sequência da outra, controlar isso e não a intensidade, aumentar ou diminuir. Eu já vi mulheres que recebem ocitocina na bomba, a sintética, que não sentem absolutamente nada. E isso é possível, tá? Então, não é ele que provoca nada. O que você já está sentindo, então. Simples assim. Tudo bem? Então, fique tranquila quanto a isso. Não precisa ficar nervosa em relação ao uso da ocitocina ou não. Mas você tem que ser comunicada se vai ser utilizado ou não. Então, pense que a pessoa que está lá e deseja colocar ocitocina, que vai ser na bomba, vai ser um aparelho a mais que vai ter, essa pessoa tem que falar para você se você quer usar ocitocina. Então, você diz que quer ou não, mas eu já te expliquei. A função dela é ajudar a ter as contrações mais rítmicas para que o parto ocorra de forma mais natural, por isso, tá bom? Não é para atrapalhar. Mas que beijinhos e abraços de papai também ajudam muito, com certeza. Além disso, existem modelos diferentes de assistência do parto que podem impactar na experiência da mulher, né? Essas experiências podem ser diversas. Pode ser um parto hospitalar, onde a estrutura médica é total. Você pode e estará a todo momento sendo avaliada por médicos e eles podem intervir a qualquer momento. Lembre-se, a medicina, ela faz isso, ela intervém. Então, o parto é um processo natural. Você quer a intervenção da medicina? Se não, procure um hospital onde quem vai fazer o parto é a enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra e a obstetriz, elas não intervêm tanto, eh, com tanta força, vamos por assim. É só para te orientar a ficar de formas diferentes para ajudar o parto a acontecer mais rápido, entende? Então, pense nisso. O hospitalar você pode passar por intervenções com mais facilidade. Existe também o parto domiciliar. No parto domiciliar, é lógico que vai haver muito mais conforto, porque você vai estar no seio do seu lar, com aquela banheira que você pode comprar, aquela banheira grande, tipo uma piscina, com água quentinha, e você pode estar com sua família em volta, com seus filhos. E é um momento onde você vai trazer a equipe para dentro da sua casa. Mas não é a equipe médica, é a equipe de enfermagem, a equipe de obstetrícia.
né? A equipe que vai trabalhar o seu parto em casa, te dando todo o conforto e autonomia que você precisa. Portanto, tem menos intervenções, tá? Acontece naturalmente. Já a casa de parto, ela é o meio termo entre os dois, né? Mas a casa de parto, ela fica muito próxima ao hospital, em questão de localização. Por quê? Porque se precisar, vai ser encaminhado para o hospital para fazer o que tiver que ser feito, né? Que não necessariamente é um parto cesárea, tá? Às vezes não é, tá? Então, é, nas casas de parto, você tem uma equipe de enfermagem, também não possuem médicos, e você tem uma estrutura de enfermagem para te ajudar no trabalho de parto. Olha que incrível. É super lindo isso de acontecer. E tem no SUS, né? A Casa Ângela é uma delas, por exemplo, né? Agora, experiências e reflexões. Olha que delícia. A mulher em trabalho de parto na sua banheira, na sua casa, que gostoso, né? Então, nem todo mundo tem uma banheira assim para ter em casa, fazendo cromoterapia, para fazer o parto. Mas, como eu disse, você pode comprar aquela piscininha, colocar a aguinha quente, já funciona. Ou você não precisa de piscina, você pode usar apenas, tão somente o chuveiro mesmo, sem maiores problemas. Mas o que que a gente pensa sobre experiências e reflexões? Relatos de parto positivo. Por quê? O que que acontece? Quando você tem um acompanhante te dando aquele apoio, né? Quando você é respeitada nas suas decisões, tem aquela liberdade de fazer o que quiser, né? Durante o seu trabalho de parto, tudo fica melhor, inclusive o seu parto. O profissional de saúde, ele vai estar lá só para garantir que o coraçãozinho do seu bebê está batendo bem, que a contração está batendo, que está acontecendo, não está atrapalhando em nada, que está tudo fluindo e que o parto está acontecendo. Então, a gente está com a parte difícil, que é o controle. Então, você não tem que controlar nada dessas coisas. Você só tem que se movimentar, observar, sentir. Leve para o hospital um fone de ouvido para você utilizar, para você ouvir as músicas que você gosta. Use aromaterapia para você ficar mais relaxada. Aperte alguns pontinhos de acupuntura ou doim, que ajudam também no trabalho de parto. Se quiserem, eu posso falar sobre tanto aromaterapia, acupuntura e outras práticas, para você poder controlar esse momento de uma forma totalmente diferente da equipe profissional, uma forma natural, uma forma que as mulheres, as nossas ancestrais faziam, porque você pensa que não? Antigamente, nos primórdios, as mulheres pariam, e pariam com chás, com ungüentos, com, com o uso de água quente, com certeza. Então, é o que a gente mais vê nos vídeos. Pega a bacia de água quente, a toalha quente, não é? É assim. Então, prestem bem atenção em vocês, no que vocês estão passando nesse momento, durante o trabalho de parto. O que que precisa fazer, né, para que isso seja melhor? Então, algumas práticas que contribuem bastante com o trabalho de parto respeitoso é uma comunicação clara entre a equipe médica ou de enfermagem e a gestante propriamente dita. Porque é você que tem que saber se quer ou não quer a ocitocina. É você que tem que saber se você quer ou não modificar de posição. Se aquela posição está confortável para você, fica naquela posição, não é porque a enfermeira está falando.
ai, fica assim. Não. Às vezes, você pode avaliar uma outra posição diferente daquela que você estava anteriormente. Mas você pode voltar para a posição que você quer. Aceite a sugestão. Se não gostar, mude. Simples assim, naturalmente, tá? Porque às vezes, você fazendo algumas movimentações ajuda o neném a descer com mais facilidade. E tudo que a gente quer é que ele nasça, não é mesmo? A gente está lá com esse foco, que o neném nasça. Então, utilize métodos naturais de alívio para a dor, como, por exemplo, a hipnose. Você pode usar a hipnose para você se controlar e manter o foco no que está acontecendo no seu parto. Você pode fazer acupuntura, que é, no caso, um doim, né? Que você aperta, sem agulha mesmo, com um pontinho que você aperta para aliviar. Você pode ter massagens realizadas pelo seu parceiro, pelo acompanhante que está com você para aliviar. Porque lembre-se, o corpo de uma mulher em trabalho de parto está com imbebição gravídica. A imbebição gravídica nada mais é do que muito líquido no corpo, para que deixe as cartilagens, inclusive da sínfise púbica, mais maleáveis, para que o neném possa passar. Então, o fato de você estar mais inchadinha é ótimo. É sinal que o seu corpo vai ceder nesse momento do parto. Aquele milímetro que precisa para o neném passar. E, além das massagens que o papai pode fazer, uns banhos quentes, que pode ser numa banheira, pode, mas também pode ser num chuveiro quentinho. Chuveiro quentinho é maravilhoso. Mas há mulheres que gostam de chuveiro mais morninho. Não importa. O que importa é estar confortável para você. Simples assim. Porque controle, quem controla é a equipe, ok? A equipe está fazendo a parte dela, que é controlar todo o resto, tá? E quando também no trabalho de parto e parto, existia antigamente a possibilidade de fazer episiotomia de rotina. O que que é a episiotomia de rotina? Antigamente, quando eu aprendi, era obrigatório fazer um picozinho, né? Um cortinho assim do ladinho da vagina de uns 3 centímetros para o neném passar. Mas graças a Deus isso acabou, porque não precisa. Na verdade, pode acontecer do neném nascer e o seu períneo está completamente íntegro. Olha que incrível. Normal. Acontece, viu? Mais do que você imagina. E não é só em mulher que já teve filho, não. Em mulheres que nunca tiveram filho, acontece de ter períneo íntegro, sim. E isso é muito plausível. Então, não precisa fazer isso, por exemplo, tá? Se precisar, a enfermeira ou o médico tem que te perguntar: olha, eu estou sentindo uma certa dificuldade com o neném passar, o seu períneo está um pouco tenso, então eu preciso dar um pico aqui, você me permite? Aí é uma coisa, tá? Mas se você se manter relaxada, calma, tranquila, mantendo as respirações, né? Curtindo a sua música, o seu processo de parto. Pode ser que isso não ocorra, porque o seu corpo vai estar se abrindo para esse parto. Então, aprenda, você pode passar por um parto sem nenhum ponto de machucado. Olha que incrível. Pode. Acredite, você pode. E se isso acontecer, você será uma mulher inteirona na sequência do parto. Olha só, vai poder se movimentar sem maiores problemas, ficar com o seu neném tranquilamente. E isso não tem preço, certo? Então preste bem atenção na respiração. Quanto mais você respira, melhor é. É respirar lentamente.
Quanto mais respirar ansiosa, é pior, porque não oxigena nem seu bebê nem seu útero. E logo não relaxa e logo não fica tranquilo. Então, atente-se a isso, a respiração é de suma importância. Quando a gente pensa em trabalho de parto, a gente pensa num plano de parto. O plano de parto você constrói com o seu médico obstetra, com a sua enfermeira obstetra, com a sua doula, com a sua obstetriz, para que os seus desejos sejam atendidos no momento do nascimento do seu bebê, no dia daquele parto. Então, ele ajuda a alinhar a expectativa da equipe, tanto médica como do hospital, com a sua expectativa e diminuir a ansiedade, entende? Então, construa o seu plano de parto da melhor forma possível. Escreva tudo o que você deseja e leve para o hospital junto com a carteira de pré-natal. E deixe bem claro para aquela equipe que vai te atender que você tem um plano de parto e que você gostaria que ele fosse atendido. E você pode falar com a equipe, toda vez que alguém vier, você relata no plano de parto. Eles têm que ler, eles têm que entender o que é que você quer. Gente, é imprescindível um plano de parto para quem quer ser respeitada, tá? Por exemplo, existem mulheres que são testemunha de Jeová e que elas não aceitam transfusão sanguínea de plasma e de nenhum tipo de elemento, correto? Sanguíneo de outra pessoa. Então, elas vêm com um documento dizendo, até na mão, no próprio punho, que não quer receber sangue de ninguém por mais necessário que seja, nem que ela esteja em risco de vida. E nós temos que respeitar o seu desejo. Nós respeitamos, entende? Por que que não vamos respeitar um plano de parto? Lógico que vamos, tá? Existem esses subterfúgios, que é o plano de parto, para justamente você saber o que você quer e o que você não quer. E outra, por que que você faz um plano de parto com um profissional? Porque quando você faz um plano de parto com um profissional, não adianta nada você só preencher um plano de parto e não saber o que significa. Imagina, você responde sim ou não para certas coisas, mas não sabe o que, que cada uma delas quer dizer. Então, é bom você fazer com o seu profissional do parto, para ele te ajudar e te explicar com afinco o que é cada detalhe desse, certo? Alguns pontos importantes que a gente deve incluir é que sempre o parto normal é melhor que a cesárea, tá? Sempre, em qualquer alternativa. O parto normal é bom para o bebê, o parto normal é bom para a mãe. O parto normal não é bom para a equipe médica, porque dá muito trabalho para eles. Mas a equipe de enfermagem curte muito fazer parto normal. Então, procure um hospital onde a equipe de enfermagem vai te acompanhar no parto normal, porque eles têm total treinamento para lidar com essas situações. Já a equipe médica já é mais, como direi, intervencionista, porque é exatamente para isso que eles servem, para intervir. E às vezes a intervenção não é tão confortável como a gente gostaria, não é mesmo? Utilize todos os métodos de alívio para a dor possíveis que você encontre. Então, já vá trabalhando a sua auto-hipnose, já vai mantendo a respiração, já vai se controlando, para que você saiba o que fazer naquele momento. Porque é assim, eu vou te ensinar duas formas de você usar a auto-hipnose no parto. Por exemplo, se você for uma mulher que é muito racional, e por ser racional, você quer as coisas certinhas, né? Então, imagine que o seu bebê está dentro do útero, né? Como naqueles gráficos
naquelas imagens que tem na internet de computadorizada, né? Imagine o seu bebê descendo, abrindo o seu colo e ele passando por cada movimento, ele gira, ele faz todo o movimento para poder nascer. Você quer mais racional? Pode usar essa forma de imaginar o seu bebê se preparando para nascer. Quando você está focando em alguma coisa que não é o presente, tudo que está no presente de desconfortável vai ficar no presente. Então, se você está focando, pensando só no neném lá, movimentando e tal, ou como é que ele vai ser, ou ela, se vai ter a cara da mamãe, se vai ter a cara do papai, se vai ter cabelo, se não vai ter, qualquer coisa que tire você do atual, do presente, nesse momento de desconforto, vai fazer você ficar mais tranquila e confortável, tá? Então, se você for uma mulher que já consegue visualizar coisas mais além da sua tela mental, é bem criativa, você pode imaginar que a cada contração, que lembra, é semelhante a uma onda, pode ser semelhante a uma onda do mar, e que o seu bebezinho está dentro de uma cestinha lá no meio do mar, vindo para a praia onde você se encontra mais o papai. E a cada onda que vem passando e trazendo o nenenzinho, você tem que prender o ar, puxa o ar, respira, prende, pula a onda e solta. E imagina isso acontecendo em todo esse momento em que o neném está vindo dentro da cestinha, com aquele paninho da cor que você quer, peladinho, dentro da cestinha, na onda do mar, até ele chegar na areia, que é quando o parto termina. Então, você pode imaginar, ou mais racionalmente, como um diagrama de inteligência artificial, vídeo, o que seja, ou você pode criar um momento seu, como essa da cestinha, do neném na cestinha, vindo para você. Ajuda muito, porque os desconfortos estão no presente, não estão no passado e muito menos no futuro. Então, se você estiver focando ou no passado ou no futuro, fica muito mais confortável. Outra coisa, mantenha o papai ou uma doula ou alguém de confiança junto com você no parto, porque estar acompanhado te dá mais segurança. Mas tem que ser uma pessoa que te ajude e não te deixe mais nervosa, por favor. Escolha bem a pessoa que você vai colocar do seu lado nesse momento tão especial. Outra coisa, cuidados imediatos com o bebê. Os cuidados imediatos com o bebê é o contato pele a pele e na amamentação. Num parto normal, logo que o neném termina de nascer, a gente coloca ele em cima da sua barriga, pelado, melecado, quentinho, chorando, roxinho muitas vezes, sim, porque isso não é um problema, isso é uma coisa que naturalmente acontece, mas como ele vai estar ligado com você pelo cordão umbilical, você vai manter aquela respiração profunda para oxigenar o bebê e você vai estar olhando para ele modificar de cor do roxinho para o rosado em questão de segundos. Você estará ajudando o seu bebê a respirar pela primeira vez. Olha que incrível. E ele vai chorar e tudo vai fluir naturalmente, tá? E aí a gente coloca o neném para mamar em cima de você, bonitinho, e pronto. Está feita a amamentação precoce dentro da hora de ouro, né? E o contato pele a pele, que é o bebê pelado molhadinho em cima de você, sem pano nenhum. Entendeu? Agora, isso num parto cesáreo é bem mais complicado de conseguir, mas isso não significa que não ocorra. Se for num hospital
particular e você tiver o seu plano de parto solicitando que o seu bebê seja colocado no seu peito logo após o parto e avaliado pelo neonatologista, eles vão ter que dar um jeito de colocar o neném para mamar em você, com você sendo suturada pelos ginecologistas lá embaixo, na sua barriga, tranquilamente. E dá para fazer isso? Dá. Quem não vai gostar muito é o anestesista, talvez, porque os seus braços vão estar soltos para segurar o bebê. Não vão gostar muito, porque talvez eles vão ter que disponibilizar um funcionário para ajudar na amamentação enquanto você estiver sendo suturada pelo ginecologista. Então, nesse momento, eles podem se sentir incomodados com essa novidade, que não é bem uma novidade, é uma coisa que faz tempo que é preconizada, mas o povo não cumpre por causa de N fatores. Mas se você colocar no seu plano de parto, quem sabe você pode ser atendida, não é mesmo? Tudo que a gente quer é que as coisas sejam atendidas, que a gente deseja, não é mesmo? Para isso que você está tendo as suas aulas aqui. E é por isso que eu estou parabenizando vocês por cuidar de si mesma, porque vocês, olhando esse momento tão incrível que é o parto, precisam ter uma noção do que é ser mãe. E nada como numa roda de parto para saber, não é mesmo? Agora, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode falar tranquilamente. Tudo bem? Alguma dúvida em alguma coisa?